Os anjos são machos ou fêmeas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A Bíblia fala muito sobre os anjos, e também de suas atividades no céu como na terra. Veja que nós, como seres humanos, tentamos compreender as coisas espirituais com a nossa mente natural, e isso é impossível. A verdade é que há muitas coisas na Bíblia que não somos capazes o suficiente de responder. Até chegarmos ao céu, tem muitas coisas na Bíblia que literalmente desafiam as leis às quais está limitado a nós. E é nesse vídeo que falaremos dessa limitação, a limitação de saber sobre os anjos femininos. Existem anjos femininos, será? E se for verdade? Esta é a incrível verdade sobre os anjos. Você só encontra aqui no canal Estúdio de Histórias. Se inscreva no canal e compartilhe nossos vídeos. Assenta-te à minha destra, até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus capítulo 1 versículos 13 e 14. Aqui os anjos são referidos como espíritos que são enviados por Deus para ministrar aos santos. Não há referências na Bíblia que apontam para os anjos como sendo machos ou fêmeas. Eles são seres espirituais, e atribuir gêneros a eles não está na Bíblia. Em toda a Escritura, anjos são seres espirituais. Sabemos que eles são seres celestiais, e portanto, imortais, e somente animais e humanos é que a Bíblia nos dá clareza sobre o seu gênero. Gênesis capítulo 1 versículos 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Os anjos não são machos nem fêmeas da maneira como os humanos entendem, e experimentam o gênero. Em vez disso, eles são melhor descritos como espíritos ministradores, espíritos que não compartilham o mesmo físico com os humanos. No entanto, encontramos em várias passagens da Bíblia que sempre que os anjos são mencionados, eles são geralmente endereçados na forma masculina. Além disso, quando os anjos aparecem para as pessoas na Bíblia, eles sempre foram vistos como homens. E vemos que é dentro das Escrituras que todas as referências a anjos estão no gênero masculino. A palavra grega para anjo no Novo Testamento é angelos. Essa palavra está na forma masculina. De fato, não existe uma forma feminina de angelos. Nós vemos em todas as instâncias na Bíblia, onde os anjos apareceram fisicamente para as pessoas. Eles tinham a forma de homens e ainda mais quando receberam seus nomes próprios. Os nomes ligados a eles sempre foram masculino. Por exemplo, temos o anjo Miguel e o anjo Gabriel. Nesse vídeo eu estou explicando sobre esses dois anjos que conhecemos. De fato, existem outros anjos além desses dois. Como por exemplo, você encontrará uma diversidade de anjos no livro de Enoque, tanto anjos santos, como anjos caídos. Mas lembre-se, você está entrando em um território perigoso quando se começa a nomear os anjos. O Antigo e o Novo Testamentos interpretam a palavra anjos como mensageiros. Salmo 103 versículo 20 diz: Bendizei ao Senhor, vós os seus anjos, que cedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. A palavra anjo nesta passagem é malik. Em hebraico significa mensageiro, e do grego a palavra anjo é angelos, que é a mesma tradução da palavra hebraica de anjos. Embora as palavras gregas e hebraicas para anjos sejam ambas substantivos masculinos, isso não infere que os anjos tenham o mesmo nome masculino, atributos de gênero. Quando os anjos aparecem para as pessoas na Bíblia, eles tinham a forma de um homem. E dentro da língua portuguesa existem pronomes que são definidos como um pequeno conjunto de palavras como eu, ela, ele, você, isso, nós, ou eles, em um idioma que é usado como substitutos para substantivos ou frases nominais, e cujas referências são nomeados ou entendidos. Agora existe um grupo específico de pronomes masculinos que são usados para homens, que é eles, dele. Além disso, também há uma lista de pronomes femininos: ela, dela. E vemos na Bíblia que os anjos são sempre referidos usando pronomes masculinos. Por exemplo, em Gênesis versículo 18 até 19. Dois anjos apareceram visivelmente para Abraão na forma de homens, e curiosamente, Abraão os entreteve com refeições. Porém, enquanto Deus falava com Abraão,
Os 2 anjos foram para Sodoma, e Ló os acolheu em sua casa. Os homens de Sodoma realmente viam os anjos como companheiros, e tentaram ter relações sexuais com eles. Em Gênesis capítulo 32 versículo 24. A Bíblia também diz que o anjo lutou com Jacó, mas na verdade ele era um anjo. Em Lucas 1, o anjo Gabriel apareceu ao profeta Zacarias e a Maria, que é a mãe de Jesus. Também em Zacarias capítulo 5 versículos 5 a 11. É aqui que as pessoas têm muita dúvida. Então preste atenção. O profeta viu um anjo do Senhor em uma visão, e o anjo mostrou a ele certos eventos, durante os quais ele viu 2 mulheres com asas. Em Zacarias capítulo 5 versículo 9, diz: E levantei os meus olhos, e vi, e eis que saíram 2 mulheres, e traziam vento nas suas asas, pois tinham asas como as da cegonha, e levantaram Efa, entre a terra e o céu. Esta visão de Zacarias de 2 mulheres com asas, foi mal interpretada como anjos femininos. Embora os anjos falando com o profeta fossem dirigidos como um homem, mas as 2 mulheres com asas, como descrito tendo as asas de uma cegonha, que é um pássaro que é rotulado como impuro, as mulheres nunca foram chamadas de anjos, e podemos também acreditar que as asas não qualifica qualquer criatura como um anjo. Algumas deuses pagãs estão associadas tendo asas, entretanto eles não são anjos. Os sauditas fizeram uma pergunta a Jesus sobre a ressurreição dos mortos, e a resposta que Jesus lhes deu aponta para o fato de que os anjos não são machos e nem fêmeas. Eles testaram Jesus com a questão de quem será o marido legal de uma mulher que se casou com 7 irmãos enquanto esteve na terra, sem ter um filho sequer. Na ressurreição dos mortos, Marcos capítulo 12 versículo 24 ao 25, e Jesus, respondendo, disse-lhes: Porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Nada na declaração de Jesus, e realmente mostrou isso, que os anjos não são homens ou mulheres, ou castrados. De todas as referências bíblicas aos anjos, eles são descritos como se fossem homens. Não tem lugar na Bíblia onde um anjo foi abordado como uma mulher. No entanto, os anjos são, e sem dúvida disso, espíritos imortais. Portanto, é inútil atribuir qualquer gênero a eles. A Bíblia diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou como homens e mulheres. No entanto, Ele não é um homem nem mulher, embora Deus se dirija a si mesmo em termos masculinos. Ele é espírito e não pode ser classificado em nenhuma forma de gênero. O diabo também foi abordado por Jesus em termos masculinos, como pai da mentira. É como nos mostra em João capítulo 8 versículo 44. No entanto, isso não é de forma alguma uma indicação de que ele tem os atributos físicos de um homem. A mesma coisa com anjos. Eles podem aparecer como homens e ter nomes masculinos, mas são seres espirituais e imortais que não precisam de classificação de gênero. Deuteronômio capítulo 29 versículo 29 diz: As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Veja que nós, como humanos, tentamos compreender as coisas espirituais com a nossa mente natural. E isso é impossível. A verdade é que há muitas coisas na Bíblia que não somos capazes de responder plenamente. Até chegarmos ao céu, tem muitas coisas na Bíblia que literalmente desafiam as leis, as quais está limitado a nós. Como humanos, tentamos muitas vezes encaixotar as coisas em níveis que podemos entender, mas que na verdade, pensamos que somos muito inteligentes. Porém, nem de longe, somos tão inteligentes quanto pensamos que somos. A Bíblia faz um trabalho maravilhoso, descrevendo Deus para nós em uma maneira como nossas pequenas mentes podem entender. A Bíblia descreve Deus como tendo olhos, e a nossa mente entende que Deus pode ver. Mas se você realmente pensar sobre isso, nossas mentes viajam e lutam para entender como Deus pode ver tudo, e em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus está acima de todo o nosso conhecimento. O mundo espiritual está acima do nosso entendimento com as nossas mentes limitadas. Mas um dia no céu, entenderemos muito mais do que tão pouco entendemos. Isaías capítulo 55 versículos 8 diz:
Os meus pensamentos não são seus pensamentos, nem seus caminhos, os meus caminhos. Declaram o Senhor, como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e meus pensamentos do que seus pensamentos. Deus não está no seu nível, nem mesmo os seres espirituais não estão no seu nível. A Bíblia não foi escrita para você entender todos os mistérios do universo. A Bíblia foi escrita para ensinar, repreender, e corrigir e treinar em justiça para que o servo de Deus possa ser completamente equipado para cada bom trabalho. Mas não posso deixar de falar que os mistérios que não foram revelados para nós na Terra, um dia, veremos revelados diante de nós. Bom, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, comente qualquer coisa, que eu leio todos os comentários. E deixe seu like nesse vídeo. Quando você não deixa o like, o YouTube entende que esse vídeo não é relevante, e os vídeos vai ficando nos fundilhos do YouTube. Então, eu vou ficando por aqui. Até mais.